número 16. Assim diz a palavra do nosso Deus. Protege-me, ó Deus, pois em Ti me refugio. Ao Senhor declaro: Tu és o meu Senhor. Não tenho bem nenhum além de Ti. Quanto aos fiéis que há na terra, eles é que são os notáveis, em quem está todo o meu prazer. Grande será o sofrimento dos que correm atrás de outros deuses. Não participarei dos seus sacrifícios de sangue, e os meus lábios nem mencionarão os seus nomes. Senhor, Tu és a minha porção, e o meu cálice. És Tu que garantes o meu futuro. As divisas caíram para mim em lugares agradáveis. Tenho uma bela herança. Bendirei o Senhor que me aconselha na escura noite. O meu coração me ensina. Sempre tenho o Senhor diante de mim. Com Ele à minha direita, não serei abalado. Por isso o meu coração se alegra e no íntimo exulto. Mesmo o meu corpo repousará tranquilo. Porque Tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o Teu santo sofra decomposição. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da Tua presença. Eterno prazer à Tua direita. Vamos orar? Pai de amor, nós estamos diante da Tua palavra, nós a lemos e nós queremos pedir ao Senhor, Pai, que o Senhor trabalhe em nossas vidas através da Tua palavra, Deus. Senhor, esse servo é frágil, mas a Tua palavra é poderosa. O meio é vacilante, mas o Teu Espírito, Deus, é Espírito de poder para transformar vidas pela palavra da Tua graça. Senhor, nós pedimos que o Teu Santo Espírito nessa noite trabalhe de forma poderosa e clara em nossas vidas, Deus, trazendo arrependimento do que precisamos nos arrepender, trazendo fé onde temos vacilado e enchendo os nossos corações da mais profunda e doce esperança, à medida que meditamos neste salmo, neste lindo salmo. Pai, que saiamos daqui mais parecidos com o Teu Filho Jesus Cristo, Deus. E Senhor, que se existe alguém aqui em nosso meio nessa noite que ainda não entendeu o Evangelho da graça, que ainda não foi regenerado, que ainda não se arrependeu e creu no Senhor Jesus Cristo, Pai, nós suplicamos que essa noite seja a noite de salvação aqui na Igreja Batista Betel, Pai. Esse é o nosso mais profundo desejo. Nós te pedimos isso no nome do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, nós estamos diante do Salmo de Davi, um salmo que nós não sabemos muito sobre o contexto dele. Nós não temos muitas informações sobre qual era a situação de Davi no momento em que ele escreve esse salmo, mas é um salmo que nós percebemos pelo versículo 1, é um salmo em que Davi clama por proteção, não é isso? O salmo começa dizendo: protege-me, ó
Deus. Não é uma situação específica aqui, como em outros salmos em que nós sabemos que Davi está sendo ameaçado. Existem salmos que Davi está... a vida dele está a perigo e ele clama dizendo: homens maus estão me atacando, eu estou com os pés quase caindo à sepultura. Senhor, venha ao meu encontro. Não é o caso aqui, não é? Davi pede a Deus que o proteja. É interessante que essa expressãozinha, que foi traduzida na minha e na sua Bíblia como protege-me, ó Deus, ela também foi usada num outro lugar, lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 20, uma cena muito conhecida, quando o pai de Davi pede que ele vá ver como estão os seus irmãos que estão na guerra. Aquela cena que antecede aquela cena de Davi com Golias. E quando o pai de Davi pede a Davi que vá ver como seus irmãos estão, o texto bíblico diz que Davi deixou as ovelhas de seu pai ao cuidado de uma outra pessoa. Essa palavrinha, ao cuidado, é a mesma palavrinha que aqui no Salmo 16 é traduzida como protege. O que o salmista está pedindo aqui, queridos, é que o Senhor cuide dele, que o Senhor o guarde, que o Senhor o proteja, assim como um pastor protege as suas ovelhas. O salmista está dizendo: Deus, cuida de mim, me guia, me protege, assim como um pastor protege e guarda as suas ovelhas. E o motivo desse pedido está aí no versículo 1. Se você perceber, ele diz: protege-me, ó Deus, pois, e aí vem o motivo, pois em ti me refugio, pois em ti eu me refugio. O salmista está dizendo assim: Senhor, me proteja e me guarde, da mesma forma como um pastor guarda e protege as suas ovelhas, porque é no Senhor que eu busco proteção, cuidado e amparo. Davi está dizendo: Deus, eu não tenho um plano B. Já aconteceu isso com você? De você pedir algo a alguém, e então você diz para esse alguém, esse alguém diz que vai fazer o que você pediu, e aí você diz: olha só, mas eu estou contando com você. É isso que Davi está dizendo a Deus aqui. Davi está dizendo: Deus, eu busco o meu refúgio no Senhor. Por isso, Deus, me protege e me guarda. E nisso, meus queridos, nós vemos no versículo 1 que Deus é a proteção de Davi. Eu quero que os irmãos guardem isso, que nós vamos ver ao longo do capítulo 16, do Salmo de número 16, Davi dizendo algumas coisas que Deus é na vida dele. No versículo 1, Deus, tu és a minha proteção. No versículo 2, o salmista diz assim: ao Senhor declaro, tu és o meu bem, tu és o meu Senhor, não tenho bem nenhum além de ti. Tu és o meu Senhor, não tenho bem nenhum além de ti. O salmista está dizendo aqui para Deus: Deus, o Senhor é tudo o que eu tenho. Essa expressãozinha, não tenho bem nenhum além de ti, é a mesma expressão que o povo de Israel usou lá no Êxodo, quando eles viram para Moisés e eles dizem assim: a nossa vida era melhor no Egito. Quando o povo de Israel diz a nossa vida era melhor no Egito, é a mesma expressão que Davi está usando aqui para dizer: Deus, tu és o meu melhor. Deus, tu és tudo o que eu preciso para que a minha alma se sinta completa, para que a minha alma se sinta satisfeita, porque o Senhor é o meu bem
eu não tenho nenhum outro bem além do Senhor. Da mesma forma com que os judeus, os israelitas que foram tirados, libertos do Egito por Deus através de Moisés, olhavam para o Egito e pensavam que o Egito era o bem da vida deles, o salmista Davi está dizendo: o meu bem é o Senhor, e eu não tenho nenhum outro além do Senhor. Se no versículo 1, Deus é a proteção de Davi. No versículo 2, queridos, Deus é a satisfação do rei Davi. Ele encontra a satisfação da sua alma em Deus. A alma de Davi está satisfeita. Versículo 3, ele agora se dirige às pessoas. Ele se volta às pessoas e ele diz: quanto aos fiéis que há na terra, eles é que são os notáveis em quem está todo o meu prazer. Queridos, é interessante que quando as nossas almas estão satisfeitas em Deus, é interessante que quando as nossas almas estão satisfeitas no nosso relacionamento com Deus, nós então estamos libertos para amarmos as pessoas, ao invés de usarmos as pessoas. Porque, meus irmãos, quando nós aprendemos a amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, então nós aprendemos a desfrutar de relacionamentos onde nós somos capazes de quase amarmos ao próximo o mesmo tanto, como diria o goiano, o mesmo tanto que nós amamos a nós mesmos. Porque nossa alma já está satisfeita. A gente não precisa nos relacionar, nós não precisamos nos relacionar com os nossos irmãos para buscarmos nele algo que só Deus pode nos dar. Nós já estamos satisfeitos em Deus. Então agora nós nos relacionamos com o nosso próximo, com o objetivo de amá-lo e de servi-lo. Nós estávamos no encontro de casais até hoje pela manhã. E esse texto aqui, queridos, essa satisfação de Davi em Deus, que o liberta para amar, é algo que os solteiros precisam ter muito claro em mente. E aqui vai uma palavrinha para o pessoal do Pronobis, tá bom? Cada vez mais eu tenho visto jovens, homens e mulheres, buscando relacionamentos enquanto ainda estão insatisfeitos em Deus. Então eles projetam na pessoa com quem eles estão se relacionando tudo o que eles deveriam buscar apenas e tão somente em Deus. Eu encontro homens e eu encontro mulheres dentro das igrejas que estão vivendo e buscando relacionamentos onde eles pensam que no seu relacionamento com o sexo oposto eles vão encontrar identidade. Aquilo vai definir quem eles são. Eu sou aquele que namora uma bela garota. Eu sou aquela garota que tem um namorado popular. E ali está o meu senso de identidade. Ou então um senso de segurança. Eu não estou satisfeito com o que Deus tem a me dar em termos de segurança, então eu me relaciono com alguém pensando que esse alguém será capaz de me dar o que na verdade só o Senhor é capaz de nos dar. Então eu me relaciono com alguém pensando que esse relacionamento vai me prover segurança, o que não é verdade. O que não é verdade. Então, se Davi no versículo 1 diz que Deus é a proteção dele, e no versículo 2 ele diz que Deus é a satisfação do coração dele, no versículo 3 ele começa a fazer um contraste, e ele o faz de maneira ainda mais clara nos versículos 4 e 5. Versículo 4 ele começa dizendo: grande será o sofrimento dos que correm atrás de outros deuses. E queridos, a gente tem dificuldade de perceber isso aqui. A gente tem dificuldade de ver como
aqueles que correm atrás de outros deuses sofrem. Sabe por quê? Porque eu e você temos uma mente corrompida. Nós temos uma mente mundana que chama o que é bem de mal e o que é mal de bem. Ok? Como que isso acontece? Bom, olha só. Deus diz, através do apóstolo Paulo, lá em Romanos, capítulo 1, que uma das maneiras como ele traz grande sofrimento na vida daqueles que correm atrás de outros deuses é fazendo com que essas pessoas chafurdem no pecado cada vez mais. Ele diz assim, olha, porque eles trocaram a adoração a Deus pela adoração de coisas criadas, eu os entreguei a uma disposição mental reprovável para praticarem todo tipo de imoralidade. Mas a gente olha o ímpio vivendo na imoralidade e a gente não vê isso como punição nem como sofrimento. A gente chama isso de vida boa. Vida boa. A gente vê um atleta vivendo na imoralidade com aquelas muitas mulheres, a gente fala que ele é que tem uma vida boa. Mentira! Isso é fruto da nossa mente mundana, da nossa mente que chama mal de bem e bem de mal. Viver cercado de mulheres na imoralidade sexual não tem nada de vida boa, é uma vida triste, é uma vida fruto do desprezo a Deus. E por ter desprezado a Deus, essas pessoas são entregues a ainda mais imoralidade. Essa é uma das formas como Deus pune o pecado. A outra forma a gente encontra no Salmo também, no Salmo de número 37. No Salmo de número 37. É uma outra forma como nós percebemos que o ímpio, ele sofre sim grande sofrimento, mas que muitas vezes nós não percebemos. O Salmo de número 37, eu vou ler versículos 1, 2, 10 e 11. Ele diz assim: não se aborreça por causa dos homens maus, e não tenha inveja dos perversos, pois como o capim, logo secarão, como a relva verde, logo murcharão. Versículo 10. Um pouco de tempo e os ímpios não mais existirão. Por mais que você os procure, não serão encontrados. Mas os humildes receberão a terra por herança e desfrutarão pleno bem-estar. Queridos, vocês percebem qual é o nosso problema? O nosso problema é que o nosso foco está no aqui e no agora. Esse negócio de herdar a terra, não, isso aí a gente não pensa nisso, a gente quer viver aqui e agora. E quem está desfrutando da terra aqui e agora é o ímpio. Então a gente acha que o ímpio está vivendo uma vida boa. Isso é mentira, queridos. Isso é fruto de uma mente mundana. Fruto de uma mente mundana. A realidade, meus queridos irmãos, é que essa terra, esse mundo que aqui existe, é o mais perto que um ímpio chegará do céu. Isso aqui é o melhor que ele vai viver. Se ele não for convertido por Cristo, isso aqui é o melhor que ele vai ter. Em contrapartida, também é verdade que a vida que nós levamos aqui no planeta Terra é o mais perto que eu e você, salvos e remidos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, chegaremos do inferno. Já parou para pensar sobre isso? É daqui para melhor. Essa é a realidade. Essa é a realidade do crente no Senhor Jesus Cristo. O problema é que a nossa perspectiva é no aqui e no agora. Nós não percebemos que um dia
nós vamos desfrutar de toda a terra, novo céu e nova terra, mas agora sem a mácula do pecado, agora sem ser uma natureza que geme. Hoje eu tive a oportunidade de conhecer lugares belíssimos. Estive ali no Morro Dois Irmãos, né? No mirante ali do Morro Dois Irmãos. Passei ali por Leblon, Ipanema, Lagoa Rodrigues de Freitas. Que coisa linda, meus irmãos. Que natureza fantástica. Pega nem rabeira no mundo no qual eu e você desfrutaremos a eternidade, acompanhados do nosso Salvador, o Criador do Universo. Como diz o salmista, grande será o sofrimento dos que correm atrás de outros deuses. E olha aí a comparação que ele faz no versículo 4 do Salmo 16. Se no versículo 3 ele diz que os fiéis a Deus são esses que enchem ele de prazer, no versículo 4 ele diz, com esses aqui, que correm atrás de outros deuses, não participarei dos seus sacrifícios de sangue, e os meus lábios nem mencionarão os seus nomes. Se com o povo de Deus o salmista encontra prazer, com os infiéis, com os idólatras, ele se recusa a participar da idolatria deles, e nem sequer quer mencionar o nome dos deuses deles. Queridos, versículo 1, Davi diz que Deus é a proteção dele. Versículo 2, Davi diz que Deus é a satisfação dele. Versículos 3 e 4, Davi diz que ele encontra prazer em conviver com o povo de Deus. Olha o que ele diz no versículo 5. Um dos versos mais belos de todo o Salmo. Senhor, Tu és a minha porção e o meu cálice. És Tu que garantes o meu futuro. Aqui Davi volta os olhos para Deus. Ele tinha olhado para os santos, para os fiéis. Agora ele volta os olhos para Deus. E ele diz, Deus, o Senhor não é o entregador das minhas bênçãos. Deus, o Senhor não é o gênio da lâmpada que satisfaz os meus desejos. Deus, o Senhor é a minha bênção. Os irmãos conseguem perceber a distinção? Deus para Davi, meus irmãos, não é aquele que pode dar as bênçãos. Deus é nele, na pessoa dele, a própria bênção. Senhor, Tu és a minha porção e o meu cálice. E o meu cálice. Deus é a herança. Deus não apenas é a herança de Davi, mas Ele é o meio que traz a herança. Ele é a herança, e isso traz segurança para Davi, e a ponto dele dizer, Deus, o meu futuro está em Tuas mãos. Ele deixa isso ainda mais claro no versículo 6. Ele diz assim, as divisas caíram para mim em lugares agradáveis, tenho uma bela herança. Davi está aqui usando uma figura. Quando o povo de Israel é liberto do Egito, peregrina pelo deserto e depois toma posse da terra prometida, ali com Josué, depois de tomar posse da terra prometida, eles mapeiam aquela área e eles dividem aquela área entre as tribos, não é? É disso que Davi está falando quando ele diz, as divisas caíram para mim em lugares agradáveis. A terra que me foi dada por herança, eu peguei uma terra boa. Eu ganhei uma terra boa. Do que ele está falando aqui? Ele não está falando de uma terra propriamente dita, ele está falando do próprio Deus. Porque Deus é a herança dele. Fiquei pensando aqui num sorteio de casa popular. Viu? Aquelas vilas de casas populares assim. E aí as pessoas que vão ganhar aquelas casas, elas já sabem que elas vão ganhar, mas precisa ser sorteado qual casa vai para quem, não é? E aí aquelas pessoas, talvez elas chegam ali, elas veem uma casa ali, olha, aquela ali é boa.
Porque o sol, ele nasce, ele pega de manhã o quarto e a sala, e à tardezinha ele pega na cozinha. Assim na sala a casa vai ficar fresquinha. Tomara que eu pegue aquela ali. Tomara que eu seja sorteado. Sabe o que Davi está dizendo aqui, queridos? Que o fato de nós termos Deus é como se o sorteio sempre caísse na melhor casa para a gente. Presta atenção no que eu estou falando. Eu não estou falando que o fato de você ter Deus quer dizer que sempre o sorteio seu vai dar a melhor casa. Não é isso que eu estou dizendo. Davi está dizendo que Deus, o fato dele ter Deus, é como se todos os dias ele fosse sorteado a melhor casa. Deus é tudo que eu preciso. Davi está dizendo: as divisas caíram para mim em lugares agradáveis. Tenho uma bela herança. Não porque você tem a melhor propriedade, mas sim porque você tem Deus. Você tem Deus. És tu que garantes o meu futuro. Tenho uma bela herança. Versículo 1, Deus é o protetor de Davi. Versículo 2, Deus é a satisfação de Davi. Versículos 3 e 4, Davi encontra prazer no povo de Deus. Versículos 5 e 6, Deus é a segurança de Davi. Meu futuro está nas tuas mãos. Verso 7. Bendirei o Senhor que me aconselha, na escura noite o meu coração me ensina. É o que Davi está dizendo aqui. Davi está dizendo assim: Deus, eu te bendigo e eu te louvo, porque o teu ensino encontrou guarida no meu coração. E mesmo naquelas noites mais escuras da alma, porque o teu ensino encontrou guarida no meu coração, o meu coração me ensina durante as noites mais escuras da alma. Me parece que teve uma pessoa que também escreveu um outro salmo que disse algo do tipo: guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. A mesma pessoa, não é? A mesma pessoa. Queridos, eu não sei se você já percebeu isso, mas diversas vezes ao longo dos salmos você encontra o salmista falando com ele mesmo. Por que está abatida a minha alma? Espere no Senhor. Olha aí um exemplo disso. O que o salmista está fazendo? Ele está falando com ele mesmo. Ele está trazendo as verdades da palavra de Deus, que estão guardadas no coração dele, e ele está usando essas verdades para aconselhá-lo no meio da noite escura da alma. Meu amado irmão, existem momentos na minha e da sua vida em que a noite é tão escura que é difícil alguém de fora conseguir trazer luz para a sua alma. É difícil para o pastor, é difícil para um amigo, às vezes é difícil para o teu cônjuge falar verdades da palavra de Deus naquele momento em que você está passando por um momento de noite escura da alma. Por isso, queridos, nós precisamos guardar no coração a palavra de Deus e falar com a gente mesmo em meio às noites escuras da alma. Guarda no coração a palavra de Deus para não pecar contra ele. Versículo 1, Deus é o protetor de Davi. Versículo 2, Deus é a satisfação de Davi. Versículos 3 e 4, o povo de Deus, Davi encontra prazer no povo de Deus. Versículos 5 e 6, Deus é a segurança de Davi. Versículo 7, Deus é o conselheiro de Davi. Dá uma olhada comigo no versículo 8. Sempre tenho o Senhor diante de mim, com Ele à minha direita, não serei abalado. Queridos, ter o Senhor diante de nós nada mais é do que manter todos os nossos sentidos amarrados e cativos no nosso Deus.
é fazer de Deus o sol do nosso sistema, de maneira que tudo o mais na nossa vida gire em torno de Deus e seja sustentado, iluminado por esse Deus. Tira o sol do sistema solar, o que acontece? Caos. Caos acontece, não é? Tire Deus da tua vida, caos acontece. Você não precisa tirar o sol do sistema solar para ter caos. Se você pegar o sol e mudar a inclinação dele apenas alguns poucos graus, você terá caos no sistema solar. Morreremos torrados se a inclinação do sol mudar só alguns graus. Queridos, mova Deus apenas alguns centímetros para o canto da sua vida e você encontrará um verdadeiro caos na sua vida. Davi, queridos, ele vivia de tal forma que ele fez de Deus o centro do seu viver. Toda a sua vida estava amarrada a Deus. Ele mantinha seus sentidos, seus olhos, sua audição totalmente focados em Deus. E aqui no versículo 8 nós percebemos que Deus é o centro da vida de Davi. Deus é o centro da vida de Davi. Olha o versículo 9. Olha o que tudo isso gera em Davi. Por isso o meu coração se alegra e no íntimo exulto, mesmo o meu corpo repousará tranquilo. Queridos, na alma de Davi existe alegria e existe exultação. Não é isso que a gente busca tanto? Não é isso que a gente tanto quer? Um coração alegre, um coração exultante, uma vida que parece fazer sentido. Pois é isso que Davi encontrou quando Davi fez de Deus o protetor dele, quando Davi fez de Deus a satisfação dele, quando Davi fez de Deus, do povo de Deus, o prazer dele, quando Davi fez de Deus o conselheiro dele. E aqui nós percebemos na segunda parte do versículo que Davi faz de Deus a segurança dele. Ele diz assim: mesmo o meu corpo repousará tranquilo. Essa palavrinha repousará, ela também pode significar morrer. Morrer. É disso que Davi está falando aqui. Davi está dizendo: mesmo o meu corpo pode vir a morrer com tranquilidade. Qual é o fruto dessa tranquilidade, dessa segurança que Davi apresenta? Olha os versículos 10, olha o versículo 10, desculpe. Porque tu, olha ele mostrando o motivo, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Uma perguntinha para os irmãos: de quem é que Davi está falando aqui? Vamos ver, olha só o que o apóstolo Pedro, guiado pelo Espírito Santo de Deus, diz a respeito desse versículo. Está lá em Atos capítulo 2, 29, não deu mesmo, né? Tá. Atos capítulo 2, 29 a 31, ok? Atos capítulo 2, 29 a 31. A palavra de Deus diz assim. É Pedro falando. A primeira pregação da igreja após morte, ressurreição e ascensão de Cristo, ok? Pedro se levanta e ele diz o seguinte: irmãos, Atos 2, a partir do verso 29. Irmãos, posso dizer-lhes com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Ok? Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Prevendo isso,
falou da ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Olha o que o apóstolo Paulo falou sobre isso, aí no livro de Atos, capítulo 13, versículos 35 a 38. Atos, capítulo 13, de 35 a 38. Olha só que interessante, o apóstolo Paulo, guiado pelo Espírito Santo de Deus, ele diz assim, ele diz noutra passagem: não permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu, foi sepultado com os seus antepassados, e seu corpo se decompôs. Mas aquele a quem Deus ressuscitou não sofreu decomposição. Portanto, meus irmãos, quero que saibam que mediante Jesus lhes é proclamado o perdão dos pecados. Queridos, tanto o apóstolo Pedro quanto o apóstolo Paulo, guiados pelo Espírito Santo, concluem que Davi estava falando sobre Cristo, quando ele diz lá no Salmo 16, versículo 10, que o teu santo, não permitirás que o teu santo sofra decomposição. Queridos, os irmãos percebem que a certeza da ressurreição de Jesus é o que faz com que Davi diga no versículo 9: o meu corpo repousará tranquilo, a minha alma está cheia de alegria, o meu íntimo exulta, e o meu corpo pode repousar, pode falecer, pode morrer tranquilo. Versículo 9. Aí ele começa o versículo 10 com um porquê, que é o que mostra a razão disso tudo. Por quê? Porque Cristo um dia irá ressuscitar. A ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo é o que gera e garante alegria e exultação na alma de Davi, e é o que faz com que ele possa olhar para a morte com espírito sereno, com tranquilidade e segurança, porque ele diz: tu não permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu não permitirás que o teu santo sofra decomposição. Queridos, a certeza que Davi tinha de que o Messias ressuscitaria era o que lhe garantia alegria, exultação e mesmo tranquilidade diante da morte. E é interessante que Davi tinha essa certeza por algo que ele ainda não tinha visto. Davi vivia antes, muito antes, da morte e ressurreição de Cristo, mas ele confiava plenamente na palavra de Deus. Queridos, nós vivemos 2000 anos depois disso tudo. Nós já sabemos que Cristo veio, Cristo viveu uma vida perfeita, Cristo morreu uma morte perfeita, e Cristo ressuscitou. O santo não foi abandonado, o santo não sofreu decomposição. Que grande certeza nós temos, e o quanto isso tem gerado alegria, exultação e tranquilidade diante da morte em nós. O apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, ele diz assim: pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Queridos, se isso não encher o nosso coração de tranquilidade e segurança diante da morte, nada mais poderá fazê-lo. Nada mais poderá fazê-lo. Porque Cristo ressuscitou, eu e você podemos ter almas cheias de alegria, que exultam e que olham para a morte com tranquilidade e segurança, porque nós não seremos abandonados no sepulcro. Diante de tudo isso, Davi conclui dizendo:
Versículo 11: Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Queridos, em Deus Davi encontra vida, Davi encontra alegria, Davi encontra alegria completa, Davi encontra prazer eterno. Queridos, Deus é a verdadeira e inesgotável fonte de alegria e de prazer. Infelizmente nós temos buscado tudo isso em outros lugares, lugares que não podem dar o que prometem, lugares que prometem muita coisa, mas eles não têm para dar. Se um dia você tiver o prazer de ir a Caldas Novas, que é a cidade onde eu moro, a cidade de Caldas Novas, ela é conhecida pelas fontes termais que existem lá. Então você tem poços. Você abre um poço, em alguns lugares você não precisa cavar mais do que 1 metro, 2 metros, em alguns lugares, e sai água quente. Alguns lugares, água tão quente que é capaz de cozinhar um ovo. É quente mesmo, em outros lugares é menos, em alguns lugares é mais. Mas é um lugar conhecido como a Praia do Brasiliense, não é? Porque lá no Centro-Oeste não tem praia, então o brasiliense, quando quer tirar férias, ele vai a Caldas Novas. Lá existem parques aquáticos lindíssimos, com praias artificiais, toboáguas, rios lentos, um deles com um rio natural, cuja água é quente, é morna, gostosa. E quando você está chegando em Caldas Novas, vindo de Brasília, existe um outdoor na estrada, mais ou menos do tamanho dessa lateral aqui da igreja, não é? E lá tem uma imagem da Praia do Cerrado, que existe lá num dos parques. E aquela imagem lindíssima, você chegando de Brasília, depois de 4 horas de viagem, naquele sol rachando, e você chega e você se depara com aquele outdoor, não é? Aquele outdoor diz assim: Rio Quente-se, não é? E aquele outdoor, ele mostra algo que tem como propósito te levar para o lugar onde você poderá encontrar aquilo. O outdoor tem o propósito de mostrar que existe um local onde você pode encontrar água que vai te refrescar daquele calor, não é? Queridos, eu gosto de usar essa ilustração para mostrar que as coisas criadas, elas funcionam como aquele outdoor. Elas funcionam para nos apontar para o único lugar onde nossas almas podem encontrar proteção, segurança, satisfação, que é o Criador de todas as coisas criadas. O problema, queridos, é que muitas vezes eu e você vamos até esse outdoor e, ao invés de olharmos para ele e nos direcionarmos para onde ele aponta, o Senhor Criador do Universo, nós vamos até o outdoor esperando que o outdoor nos dê o que só Deus pode nos dar. Então, pensando na realidade da piscina, é como se eu parasse meu carro ali em frente àquele outdoor e fosse até ele e ficasse assim, esperando que eu recebesse refresco naquele dia quente diante daquele outdoor, como se as ondas viessem da piscina para mim. O nome disso é tolice. Tolice, não é? Beira a falta de um parafuso, não é isso? Você encontrasse um homem diante de um outdoor que tem uma piscina e ele achando que ele vai receber refrigério ali. Mas, queridos, nós fazemos isso com as coisas criadas. Nós achamos que as coisas são capazes de nos dar satisfação. Nós achamos que as coisas são capazes de nos dar um emprego, um senso de segurança, queridos. Queridos, nós vivemos no Brasil uma crise de produtividade, porque nós criamos uma ideia de que a melhor coisa que os nossos jovens podem fazer é passar em um concurso público. Não é? Melhor coisa. Olha, faça disso o seu objetivo de vida. Por quê? Porque aí você vai ter segurança.
Estabilidade. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Passei num concurso público com 14 anos de idade, poder legislativo da minha cidade. 2 anos depois foi proibido você trabalhar com menos de 16 anos, mas na época ainda era. Passei com 14 anos de idade. Com 18 anos, o Senhor me chamou para o ministério pastoral. Sabe o que eu falei para o poder legislativo da minha cidade? Arrivederci. Tchau. Estou indo servir a Cristo. A minha chefe falou assim: você é maluco. Eu não vou te dar a demissão. Tire 1 ano de licença não remunerada, porque eu tenho certeza que você vai voltar. Tirei 1 ano de licença não remunerada. Depois de 1 ano eu voltei lá. Ela falou assim: até que enfim, né? Voltou, sabia que você ia voltar. Falei: não, é que eu estou de férias do seminário. Se eu puder trabalhar 2 meses aí para ganhar algum, depois eu volto para o seminário e você me demite. Foi isso que eu fiz. Ela falou: você é maluco. Queridos, eu não sou maluco. Sabe o que acontece? Acontece que a minha segurança não está num cargo público. A minha segurança não está na estabilidade que o governo me promete. A minha segurança está em Cristo. Eu saí do meu emprego em 2002. Nós estamos em 2014. Faz 12 anos, deixa eu te contar uma coisa. Deus continua me sustentando. Ele me sustentava lá e Ele continua me sustentando hoje. Está ali a irmã indo trabalhar com povos muçulmanos, não é? É Deus quem sustenta. Mas, queridos, é Deus que sustenta você também, que está aqui em Mesquita trabalhando todo dia. Não coloque a tua esperança, a tua segurança no teu trabalho, no teu emprego, no tamanho da poupança que você consegue fazer. Não coloque nisso, porque tudo isso um dia passa. E tudo isso um dia pode te ser tirado. Está aí o Collor que não nos deixa, né, mentir. Por mais seguro que você esteja, um dia pode ser tirado. A única coisa, só existe uma, que ninguém pode tirar de você, ninguém, é o teu relacionamento com Deus, através de Jesus Cristo. Aqueles que o meu Pai me der, virão a mim, e eu de maneira nenhuma os lançarei fora. Queridos, só o teu relacionamento com Deus através de Jesus Cristo é fonte segura o suficiente da tua alegria, da tua segurança e da tua proteção. Se a tua alegria, satisfação, segurança e proteção estão baseadas em qualquer outra coisa que não seja o teu relacionamento com Deus, está em solo frágil e corre risco, sério risco, de te ser tirado. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Queridos, Deus é o protetor de Davi, Deus é a satisfação de Davi, Davi encontra prazer nos santos de Deus, Deus é a segurança de Davi, Deus é o conselheiro de Davi, Deus é o centro da vida de Davi, Deus é a tranquilidade de Davi, Deus é a fonte plena de alegria e prazer. Você pensou nessas palavras? Proteção, satisfação, prazer, segurança, tranquilidade, controle, plena alegria, eterno prazer. Queridos, não é atrás disso que a gente tem corrido todos os dias das nossas vidas? Não são essas coisas que muitas vezes capturam o nosso coração, a nossa mente? Vou ser honesto por um instante. Não é isso que nós pensamos? Se eu tiver, e aí você preenche a lacuna, não é? Se eu tiver uma família de tal forma, se eu tiver um emprego assim assado, se eu tiver uma propriedade assim assim, se eu tiver amigos assim assim, se eu tiver um casamento assim assim, se eu tiver uma religião assim assim, então eu serei protegido, satisfeito, realizado, seguro, tranquilo, alegre, feliz. Mentira, queridos. Isso é mentira que nós falamos para nós mesmos. Deixa eu contar uma coisa para você. Você tem a ressurreição de Cristo. Por isso, você pode ser seguro, protegido, satisfeito, alegre e feliz.
É apenas e tão somente a ressurreição do Senhor Jesus Cristo que te garante todas essas coisas. Busque nela tudo isso, porque enquanto você buscar em qualquer outra coisa, você vai estar em solo movediço. A qualquer momento te puxa um tapete e a sua segurança se esvai por entre os seus dedos. Mas aqueles que o meu Pai me der virão a mim, e eu de maneira nenhuma os lançarei fora. Qual é a tua fonte de segurança, prazer, proteção e alegria? Senhor, não tenho nenhum bem além de ti. És tu que garantes o meu futuro, porque tu não permitirás que o teu santo sofra decomposição, e nem me abandonarás no sepulcro. Por isso a minha alma se alegra, o meu íntimo exulta, mesmo meu corpo repousará tranquilo. Pai de amor, nós te louvamos e bendizemos, porque o Senhor é bom. Nós te louvamos e bendizemos porque o Senhor é tudo o que nós precisamos. Senhor, nós te louvamos e bendizemos porque Jesus Cristo não ficou no sepulcro, mas Ele ressurgiu, venceu a morte, e a ressurreição dele é prova cabal de que o Senhor aceitou o sacrifício que foi feito em nosso lugar. E agora nós temos um relacionamento íntimo, pessoal e eterno com o Senhor, Pai. Amém. Nós te louvamos, Pai. O Senhor nos perdoa pelas muitas vezes em que olhamos para as coisas criadas e tolamente pensamos que elas serão capazes de dar ao nosso coração aquilo que somente o Senhor, Criador dos céus e da terra, tem a nos oferecer. Senhor, não permita que tiremos o Senhor do centro de nossas vidas, mas que o Senhor possa ser tudo, que possamos, como salmista, convictos da ressurreição de Jesus, afirmar que não temos nenhum bem além do Senhor, porque és tu que garantes o nosso futuro. É em Cristo Jesus que oramos.